Tem uns 10 minutos aqui pra poder abrir meu coração pra dizer que eu nunca trabalhei na minha vida. Eu acordava às 5h30 pra ir pra escola. Chegava da escola, ia jogar bola. Na época que eu jogava bola, eu já ia direto da escola. Ficava correndo no sol quente, que não é levantar uma laje, né? Não é ficar no sol quente trabalhando, é correr no sol quente durante 2 horas sem parar. Então não é trabalho, não é cansaço, né? O que me leva a pensar, porque a gente glamoriza o trabalho escravo, ou seja, aquele esforço que a gente faz até morrer é glamorizado no Brasil, como se todo mundo devesse fazer isso. A gente tem uma herança de escravatura que deixa claro que isso não é legal. E todo o trabalho que você fica cansado até se esgotar, até, nossa, não aguento mais, esse escravo, esse trabalho tem uma ligação direta com alguém, um patrão ruim ou uma falta de regulamentação. A gente sabe dos direitos humanos. E voltando, eu nunca trabalhei. Eu já fui trabalhar às 7 da manhã, né, no meu antigo trabalho, e saí às 8h30. Mas eu nunca trabalhei. Esse trabalho parecia artesanato, pra mim não era serviço. E o futebol, como eu falei, não era trabalho. A escola não era trabalho. Eu nunca trabalhei. Eu trabalhei no artesanato. Eu recebia salário, né, mas eu não trabalhava. Pra fazer artesanato numa loja de artesanato, né, aqui na minha comunidade. Foi o primeiro trabalho, entre aspas, né? Porque eu ia pra escola, acordava às 5h30, ia em casa, almoçava, correndo, ia pra esse trabalho que era artesanato. Depois eu saía desse trabalho, ia correndo de bicicleta pra faculdade. Mas eu nunca trabalhei. Na verdade, eu tô confundindo. Eu não ia pra faculdade, não. Mas meu último ano da escola, eu entrei na faculdade e trabalhava lá nesse lugar. Nem lembro, cara. Por que eu não lembro dos fatos? É como se eu estivesse mentindo, sabe? Mas eu não lembro. E é bom saber que eu não lembro, porque foi uma época que eu não quero lembrar, que eu não preciso lembrar, ou que eu não gosto de lembrar. Ser sincero com isso é muito bom. Foi uma época ruim. Eu ia pra escola, depois eu ia pra esse trabalho onde não era um trabalho, era um artesanato. Mas eu recebia salário, mas não era um trabalho. Não era um trabalho, entre aspas, o trabalho que vocês consideram um trabalho, entendeu? Por isso que eu nunca trabalhei. Assim como os vídeos que eu tô gravando pro YouTube não é trabalho. Pensar não é trabalho, segundo vocês. E eu chegava desse trabalho e ia pra academia, agora eu lembrei. E a academia não é trabalho, é privilégio, né? Trabalhar com arte não é trabalho, é privilégio. Nunca fui reconhecido como o pensador que sou. Eu lembro de estar nesse trabalho e tinha 2 irmãos pensando em escrever filme. A gente vai escrever um filme. E eu tinha as melhores ideias. Eu já imitava, eu já fazia graça, né, pros primos. Eu já era criativo na escola, eu era mais inteligente da minha turma, eu era destaque. Então eu tinha muita facilidade no pensamento criativo. Muita facilidade. Aí a gente tinha uma divergência de pensamento, porque eu era uma ameaça para esse irmão que me contratava, entre aspas, que era o irmão mais velho. Só que eu nunca vi ele como chefe, mas ele era o CEO da empresa que eu trabalhava de artesanato. Mas nunca houve respeito. Era engraçado, porque a gente era quase da mesma idade, ainda é. Mas eu não havia relação de respeito. Então eu tava muito apegado à figura mais velha da empresa, sabe? E não a quem tem capacidade de mandar.
E aí, nesse período, eu tava perdido. Aí, por causa dele, eu achei arquitetura. Acredita? Hoje ele é arquiteto e eu saí do curso. Enquanto eu tava lá, me formando no ensino médio, sem saber o que fazer, eu fiquei 6 meses trabalhando lá. Eu acho que foi isso. E entrei no segundo semestre pra fazer arquitetura, sem estudar. Sem estudar pro Enem. Eu só passei depois de 6 meses de largar a escola, de sair da escola. E eu ganhei uma bolsa, mas eu nunca pensei que eu ia ser arquiteto. Eu só achei uma profissão legal, que recebe um salário legal, me inspirou nesse cara. Depois disso a gente nunca conversou sobre isso, sobre esse momento da minha vida que foi importante, entre aspas, mas eu nunca levei esse cara a sério. Tipo assim, nunca foi meu amigo mesmo. Eu trabalhava lá, então às vezes eu dormia lá, porque eu era um cara legal. A gente trocava uma ideia bem desenvolvida, sabe? E ele sempre discordava de mim. Uma vez eu tava dirigindo, levando ele pra faculdade, e eu tava indo pro cursinho. Cara, não lembro da minha vida, cara. Como é que eu tava indo pro cursinho, sendo que eu não... Na verdade, eu larguei o cursinho e entrei na faculdade com a nota do Enem. Entendeu? Mas eu não lembro de ter estudado pra... Caramba, eu acho que eu fiz cursinho depois da faculdade, depois de ter largado. Não lembro, cara. Cara, tem um bloqueio enorme. Já tô chegando no meu destino e já vou terminar daqui a pouco. Mas eu lembro que eu tava levando, dando carona, né? Dando carona e fazendo carreta, né? Levando, deixando em casa. Eu cobrava um preço muito camarada. Tipo assim, só a conta, fraga. E eu tinha que levar, tinha que buscar, não poderia faltar, por exemplo. E eu queria faltar e não podia faltar. É muito engraçado você ficar com uma boa vontade, né? Hoje em dia eu não sou um cara legal mais, mas nessa época eu era um cara legal e me fudia, entre aspas. Mas aí, voltando, eu levava eles. Aí a gente discutia tanto assim, divergência de ideias, que uma vez eu atravessei a rodovia, né? E ele disse que eu não podia ter atravessado, porque ia um carro. E a gente passou por pouco, pra não ser atropelado, sabe? Atravessar a rodovia, que eu moro na roça, né? E foi engraçado, que eu lembro disso. E ele ficou a viagem inteira falando que eu não podia ter feito, que eu não podia ter ido, que eu sou irresponsável e tal. E foi uma coisa tipo assim, cara, não, eu só fui, tipo, não tem nada a ver. E essa época foi uma época que marcou, porque eu tinha amigos, entre aspas. E esses caras eram amigos, entre aspas. E cheguei aqui. O raciocínio é o seguinte: é um privilégio você cansar, ficar com o corpo físico cansado e dormir com qualidade. Porque quando você não tá cansado, você vai criar uma distração para você não dormir com qualidade. Acho que é isso. Então agradeça por estar cansado fisicamente, mentalmente e com disposição para dormir.